Olá, tudo bem com você? Estava pensando um pouquinho, lembrando, na verdade, do nosso período escolar. Você se lembra dessa época? Você lembra da época das provas? Nossa, quando a gente tinha uma prova para fazer, né? Às vezes daquela matéria que a gente tinha um pouco mais de tranquilidade, às vezes daquelas matérias que achávamos um pouco mais difíceis. E por mais que nós nos preparássemos e estudássemos, por mais que a gente estivesse bem em uma determinada matéria, o momento da prova realmente era muito diferente, não é? Ficávamos ansiosos, na expectativa, nervosos, e chegava na hora da prova em si, geralmente não era muito fácil, não é? E muitas vezes por conta do nosso nervosismo, da nossa ansiedade, da nossa insegurança, essa prova parecia que ficava muito mais difícil do que realmente era. Quantas provas no período da escola nós tivemos que enfrentar, né? E hoje, quando você se lembra dessas provas, lá no período escolar, ainda te bate aquela angústia, aquele nervosismo? Você ainda fica apreensivo? Não, né? Não ficamos mais. Aquilo passou. Se talvez fizéssemos um exercício de imaginação e nos imaginássemos hoje chegando lá ao lado daquela criança que fomos, no momento da prova, durante a prova, no período escolar, e visualizássemos nós mesmos ali sentados naquela cadeira, naquela mesinha, de cabeça baixa, nervosos, com o lápis ou com a caneta na mão, fazendo aquela prova, como é que ficaríamos nos sentindo ao lado daquela criança, daquele jovem? Com certeza não sentiríamos a mesma angústia, o mesmo nervosismo. Não nos pareceria uma situação tão difícil, né? Mas para nós, naquela época, aquilo era uma tempestade, era uma turbulência. Foram períodos muito difíceis de passar. Nós, lá na infância, na juventude, quando sentávamos para resolver uma prova da escola, era para nós, naquele momento, uma questão muito séria, algo muito importante. Por certas vezes, talvez dependendo do nível da prova, de como estivéssemos preparados ou não para aquela matéria, parecia algo horrível, terrível, uma tempestade. E hoje, se estivéssemos lá, com essa mentalidade que temos hoje, com o conhecimento que temos hoje, provavelmente não daríamos tanta importância para aquilo que estava ocorrendo. Hoje temos a tranquilidade, talvez, de pensar que se tivéssemos errado uma questão a mais ou duas, se não tivéssemos ido tão bem, não tinha tanta importância assim, porque logo adiante teriam outros trabalhos, outras possibilidades de chegar àquela nota que a gente precisava, iam ter outras provas, outro bimestre, outro trimestre. Era só uma prova, hoje a gente pensa assim. Mas naquele momento não era fácil, né? Por que eu estou trazendo isso? E na escola da vida? Essa escola maravilhosa que é a vida. Essa possibilidade sem igual de experimentarmos, de experienciarmos, de aprendermos, de evoluirmos, de nos testarmos e de passarmos muitas vezes por situações de prova. De
tal se fizermos uma reflexão pensando na escola da vida e como estamos durante esse período escolar da vida, comparando como aquele período escolar que vivenciamos lá na nossa juventude e na nossa infância. Provavelmente neste momento estamos passando por algumas provas. E o que seriam estas provas? Lá na infância, na juventude, no momento da prova, na escola, para nós era o que havia de mais importante naquele momento. Nos trazia insegurança, nervosismos, medos, ansiedades. Em alguns casos, talvez até pavor, pânico, dava um branco, a gente esquecia de tudo que sabia. Ficávamos angustiados. Parecia que ali, em alguns casos, era o fim do mundo, era o fim das nossas vidas. E hoje, nas provas que estamos enfrentando hoje, que estão nos causando dor, ansiedade, angústia, questões que estamos tentando resolver ou atravessar por elas. Se hoje, com a maturidade que a gente tem, nós voltássemos lá no período escolar, provavelmente conversando com aquele jovem que éramos, tentaríamos passar para ele tranquilidade, serenidade, talvez explicando para nós mesmos daquele período que aquilo era só uma prova, que aquela dificuldade era só algo que estava vindo para nos testar, para nos ajudar a crescer, a evoluir, mas era só uma prova momentânea que iria passar. Ia chegar no final do turno daquela escola, daquele período, e iríamos para casa, seguiríamos a nossa vida, que teríamos outros trabalhos, outras provas, mesmo que não fôssemos tão bem naquele momento, teriam outras oportunidades, que teriam outros bimestres, outros semestres, outros anos letivos. E que está tudo bem porque isso é daquele momento que nós estaríamos enfrentando. Provavelmente teríamos a vontade ou sentiríamos a importância de passar para aquele jovem a tranquilidade e mostrar para ele que aquele momento iria passar. E que indo mais bem ou menos bem, não tão bem assim, faz parte do período de aprendizagem. Que aquilo serviria para que nós nos testássemos, nós nos moldarmos, nós aprendermos alguma coisa, fixarmos em nós alguns ensinamentos. E se nós refletíssemos sobre isso e pensássemos assim, nessas provas que enfrentamos na escola da vida? Imagine nossos mentores, nossos guias, nossos professores da vida, que estão nos observando neste momento e percebendo a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa dor durante esse período dessa prova que estamos enfrentando hoje. O que será que eles gostariam de passar para nós também? Será que não seria a tranquilidade, a tentativa de passar uma harmonia, de tentar trazer para nós a clareza de que essas provas que estamos vivenciando hoje também são momentâneas? Também vai passar. E se não passarmos tão bem por elas neste momento, está tudo bem.
logo ali adiante terão novas oportunidades de novos trabalhos, novos afazeres, novas provas. Sempre vai haver um novo bimestre, um novo semestre, um novo ano letivo. De que todas essas questões elas são momentâneas, são ciclos. E aí uma pergunta que eu me faço: de que valeu aquela tensão, aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele sentir-se no olho do furacão de uma tempestade lá no período da juventude, da infância, durante aquelas provas? Não valeu de nada. Esses sentimentos, essas percepções mais densas, mais pesadas, só nos fizeram mal naquele momento e de igual tivemos que passar por esses enfrentamentos. Então, trazendo isso para o raciocínio de hoje, da escola da vida, de que vale nós, nesse momento dessas provas, nos sentirmos tão angustiados, tão pesados, tão pesarosos, tão tristes, tão ansiosos? De que vale nós nos sentirmos como se estivéssemos no olho do furacão em meio a uma tempestade? Não vale de nada. Isso só nos tira a tranquilidade, só nos causa mais dor, nos faz não nos percebermos de questões ou de pontos da vida que estão aí talvez para nos ajudar, para nos auxiliar, as possibilidades de solução e de enfrentamento destas provas. Aquele branco, às vezes, que nós tínhamos durante as provas, lá na infância e na juventude, e aí nos dificultava a percepção da solução daquele problema matemático, ou de lembrar da resposta que já tínhamos estudado a respeito e simplesmente foge da nossa mente, é como se fosse hoje, durante os enfrentamentos que estamos vivenciando. Não conseguimos perceber, às vezes, saídas que são óbvias. Formas de lidar com a situação que são simples, mas que neste momento não conseguimos vê-las ou percebê-las. Então, da mesma forma que talvez aconselharíamos aquele jovem lá atrás a manter a tranquilidade, a serenidade, de que a situação realmente é difícil, de que a prova não é fácil, mas que manter a tranquilidade, a serenidade, a paz interior auxilia o enfrentamento deste momento. Desse mesmo modo, talvez possamos refletir um pouco sobre isso no que estamos enfrentando hoje. A agitação, a angústia, o excesso de preocupação no agora e no futuro só faz com que a gente vivencie essas espécies de branco, de esquecimento, de pane do sistema, onde nos impede de vislumbrar possibilidades que auxiliariam nesses enfrentamentos. Tentar refletir sobre isso, pensar um pouco por esse prisma, não é uma questão de não sentir a dor que estamos sentindo neste momento, de não sentir a angústia que estamos sentindo nesse momento. Não é retirar a importância ou a gravidade do problema ou dos problemas que estamos enfrentando neste momento. Mas é talvez trazer para o nosso consciente a possibilidade de tentarmos ver a situação por outros ângulos. Experimentarmos, tentar vivenciar esse período de tempestade, de turbulência, tentando manter ao máximo a tranquilidade interior.
Talvez algo importante nisso seja nós começarmos a exercitar um entendimento de que estamos todos na escola da vida. E de qual seria um dos objetivos dessa escola da vida? Talvez o objetivo de aprendermos. Assim como na escola que frequentamos na infância e na juventude, era apenas um período de aprendizado, de desenvolvimento em determinadas questões, a vida também é isso. É uma possibilidade incrível que nós temos de exercitar questões nossas, de aprendermos a sentir, de aprendermos a fluir por essa infinidade de sentimentos e situações que nos tomam. Não é quando tudo está certo, tudo está bom, tudo está direitinho, que temos a maior possibilidade de aprendermos sobre nós mesmos. As zonas de conforto da vida, quando tudo está tranquilo, tudo está bem, elas são importantes. E é importante também valorarmos esses momentos e sorvermos da energia que eles nos trazem. Mas penso que, talvez, uma das maiores riquezas que a vida pode nos proporcionar quanto a aprendizados nessa escola da vida sejam os momentos de dificuldade, quando somos colocados à prova. Porque neste momento conseguimos nos perceber melhor. Aquelas situações que temos mais dificuldade de lidar. Aqueles sentimentos que temos mais dificuldade de perceber no dia a dia. Aquelas coisas internas que afloram, que eclodem nos momentos de dificuldade. O chacoalhar da vida, ele não é fácil, não é simples, machuca muitas vezes, pode até nos colocar em pânico, mas são momentos maravilhosos para que possamos deles tirar lições as quais seriam muito difíceis nós percebermos ou internalizarmos naqueles momentos mais simples, mais serenos da vida. Quando fazemos um teste, uma prova na escola, somos colocados a afrontar, a dar de frente com questões internas nossas que no nosso dia a dia não eram perceptíveis. E aí o período do teste, o período da prova termina. E o que ficou de lição? Ou quais lições ficaram? Então, eu não sei exatamente pelo que você está passando neste momento. Se você está vivenciando um período de turbulência, uma tempestade, como eu gosto de dizer. E não é fácil. Não é simples. Não é confortável. Às vezes chega a ser desesperador, dependendo da ocasião. Mas lembramos do nosso período escolar. Assim como naquele período, isto hoje também são ciclos, também são provas, também são testes. E o que mais vale destes períodos e o que realmente vai ficar
quando estes ciclos encerrarem, estas provas passarem, acabarem, esses testes chegarem ao seu final, o que mais vai ficar de importante não é as angústias, as dores, os desesperos que enfrentamos durante esse período ou que sentimos, mas sim como nós transpassamos esses momentos e que lições tiramos desses momentos, que aprendizados internalizamos nessa escola da vida. Aprender a sentir realmente, perceber aquilo que está acontecendo no nosso interior, aprender a lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos, aprender a lidar com essas situações. Talvez seja o maior objetivo dessas provas, desses testes na escola da vida. Se essas reflexões, esse bate-papo, não vão retirar as suas angústias, não vão fazer você dormir melhor, não vão lhe deixar mais em harmonia, se para isso não servir essas reflexões, que pelo menos sirvam para que encontramos algum propósito nesses enfrentamentos, durante os enfrentamentos. Em outras ocasiões, em vídeos aqui, eu trouxe a reflexão para que pensássemos em enfrentamentos que já tivemos ao longo da vida no passado e que nós transpassamos eles, superamos eles, ou aqueles ciclos já encerraram e aqui estamos hoje. Isto que estamos enfrentando hoje também é mais um ciclo. É mais uma tempestade que vai passar. E talvez, ao invés de focarmos nessa turbulência gigantesca que estamos vivenciando, começarmos a mudar um pouquinho os nossos olhos, a nossa percepção, para o que eu posso aprender com isso? O que isso está me trazendo de ensinamento ou está me mostrando sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre a minha forma de lidar com essas questões? E aí possamos talvez fazer, mesmo desse período turbulento, dessa prova, um momento de aprendizado, de analisar, de nos conhecermos melhor. Já terá sido aí assim algo muito proveitoso, algo que vai ficar conosco, uma nova riqueza interior que vamos agregar. Gostaria de trazer para encerrar aqui uma questão. Agora eu estava falando e estava vindo para mim, lembrando de outro vídeo em que precisamos aprender a respirar. Respirar durante esses processos. O respirar o ar, a questão pulmonar, abdominal, para a oxigenação do nosso sistema, sim. Mas também o respirar a vida. O respirar na vida. O não só focar no problema, na questão. Olhar para os lados, olhar para as outras possibilidades, olhar por tudo que está ocorrendo ao mesmo tempo enquanto enfrentamos essas situações.
uma das lições, talvez, mais importante que nos deixou Siddhartha Gautama, o Buda, foi a sua conclusão do porquê a humanidade sofre. O porquê do sofrimento do ser humano. E depois de toda a sua jornada, toda a sua trilha, todos os seus estudos, as suas observações, as suas meditações, uma coisa que ele concluiu foi que um motivo, e talvez o principal, seja o apego. O apego e a falta de aceitação naquilo que é transitório. Tentamos refletir um pouco sobre isso, se talvez a turbulência que estamos passando neste momento não é também uma questão de apego nosso. Apego por algo que é transitório e gostaríamos que fosse perene. Apego por bens. Apego por uma tentativa de que a saúde fosse sempre plena, o que não é normal e não é natural da vida. Temos oscilações, temos problemas de enfermidade. Apego ao distanciamento àquela pessoa querida, porque queríamos que estivesse sempre perto de nós, sempre ao nosso alcance. Apego à passagem de um ente querido que é da vida, o ciclo. Apego ao ciclo sem perceber, sem entender que todos os ciclos têm o seu encerramento, que tudo é transitório. Vamos refletir um pouco sobre isso e talvez trazer um pouquinho de acalento aos nossos corações, ao nosso sentimento, um pouco mais de paz, de harmonia aos nossos pensamentos. Hoje, quando olhamos lá para trás, para o nosso período escolar, temos a clareza, de forma muito simples, de que aquelas provas que nós enfrentamos lá na escola não eram o fim do mundo. E que mesmo nós indo bem, mal, mais ou menos na nota, aquilo ia passar. Aquele período ia passar, assim como passou. E trazermos essa reflexão para os dias de hoje e entender que isso que estamos enfrentando hoje, talvez enfrentamos um pouco melhor, um pouco pior, mais ou menos, na nota da escola da vida, mas que também vai passar, que também é um ciclo, que terá o seu encerramento em algum momento. Gratidão por você estar aqui conosco. Faça as suas reflexões daí e eu faço as minhas reflexões daqui. E seguimos junto nessa jornada do autoconhecimento, do refletir, do talvez se julgarmos importante, reformarmos a nós mesmos intimamente, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, a nossa forma de reagir a essas provas que a vida nos coloca. Fiquem com Deus. Axé, Arro. E que assim seja.